No aniversário, meu marido me ignorou ao chegar com a amante, ele surtou quando enfrentei. A sala de jantar, antes repleta de risos e brilhos dos talheres de prata, agora ecoava apenas o som cortante do meu próprio respiro. Os convidados, imobilizados entre o espanto e o constrangimento, observavam a cena como se assistissem a um acidente de trem em câmera lenta. Meu marido, Carlos, segurava o braço de Sofia com uma força que deixava marcas vermelhas em sua pele pálida, enquanto seus olhos, antes frios e distantes, agora ardiam com uma fúria que eu nunca havia visto nele. Você está louca? Ele sibilou, os dentes cerrados. Como ousa fazer isso aqui, na frente de todo mundo? Não respondi. Não havia mais palavras a serem ditas. A prova estava ali, estampada no vestido justíssimo de Sofia, no perfume caro que ele lhe dera de presente, o mesmo que eu havia encontrado escondido na gaveta da nossa cama há semanas. A humilhação queimava como ácido, mas algo dentro de mim, uma faísca antiga e teimosa, recusava-se a apagar. Sofia, por sua vez, não tinha a mesma contenção. Seus lábios pintados de vermelho se curvaram em um sorriso triunfante, como se aquecesse a um script que só ela e Carlos conheciam. Ele sempre foi meu, querida, murmurou, passando os dedos pelos cabelos dele com uma intimidade doentia. Você só foi um interlúdio. Foi aquele gesto tão pequeno e tão cruel que quebrou a última barreira dentro de mim. Sem pensar, estendi a mão e derrubei a taça de vinho tinto que estava sobre a mesa. O líquido escuro espalhou-se pelo vestido branco de Sofia como sangue, e o grito que ela soltou foi quase cômico em sua exagerada indignação. Carlos soltou-a de repente, como se só então percebesse o quão ridícula a situação havia se tornado. Seus olhos saltaram entre mim, a amante manchada e os convidados petrificados. Por um segundo, vi nele não o homem seguro que fingia ser, mas um menino apanhado em uma mentira, desarmado pela própria estupidez. Isso é inacreditável, ele murmurou, mais para si mesmo do que para qualquer outra pessoa. Você arruinou tudo. Não, Carlos, respondi finalmente encontrando a voz. Ela saía firme, quase estranha aos meus próprios ouvidos. Você quem arruinou. Há anos. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Até a música, antes um fundo discreto de jazz, parecia ter sido engolida pelo ar denso. Foi então que minha irmã, Clara, deu um passo à frente, seu rosto uma máscara de raiva contida. Acho que é hora de vocês dois irem embora, disse ela, apontando para a porta com um gesto seco. Antes que eu chame a polícia. Sofia tentou protestar, mas um olhar de Clara foi suficiente para calá-la. Carlos, por sua vez, parecia ter encolhido alguns centímetros. Sem uma palavra, ele pegou o casaco e saíram, sob os olhares de desdém dos poucos que ainda restavam. Quando a porta se fechou, senti as pernas tremarem. Clara me segurou antes que eu caísse, guiando-me até uma cadeira. Alguém, não sei quem, colocou um copo de água em minhas mãos. Você sabia? Perguntei, olhando para minha irmã. Ela hesitou, mas não mentiu. Desconfiava. Mas você tinha que ver com seus próprios olhos. Respirei fundo. A dor ainda estava lá cortante, mas agora misturada a algo novo, uma clareza gelada. Não haveria lágrimas. Não ali. Não por ele. Vou vender a casa, anunciei, mais para mim mesma do que para os outros. E o carro? E tudo que ele tocou. Clara apertou minha mão. Eu te ajudo. Naquela noite, enquanto os últimos convidados se despediam com olhares compassivos, fui até o quarto que havia dividido com Carlos por quase uma década. Abri o armário e comecei a tirar suas roupas, jogando-as no chão sem cerimônia. Entre as camisas, encontrei uma caixa pequena, escondida atrás de uns sapatos. Dentro, um colar de diamantes que eu nunca havia visto. Não me surpreendi. Já não havia espaço para surpresas. Coloquei o colar no bolso, fechei a caixa e a atirei no lixo. Depois, peguei a mala que guardava no alto do guarda-roupa e começou a enchê-la com minhas coisas. Não muitas. Só o essencial. Quando o sol nasceu, eu já estava no aeroporto, com um bilhete só de ida para Lisboa. Não havia plano. Não havia medo. Só uma certeza. Qualquer lugar era melhor do que aquele onde eu havia sido reduzida a uma sombra. E pela primeira vez em anos, senti algo que não era dor. Era liberdade. O avião decolou com um rugido surdo, e pela janela vi a cidade encolher até virar um borrão de luzes contra o cinza do amanhecer. Não olhei para trás. Não havia nada ali que merecesse uma despedida. Lisboa me recebeu com um vento úmido que cheirava a sal e a algo mais antigo, como pedra desgastada pelo tempo. O táxi me deixou em um pequeno hotel no Alfama, onde as ruas eram tão estreitas que mal cabia o carro. O motorista, um homem de rosto sulcado, ajudou-me com a mala e murmurou algo em português que não entendi. Achei que fosse um conselho, mas provavelmente era só o preço da corrida.
O quarto era minúsculo, com uma cama de ferro e um crucifixo na parede. Abri a janela e ouvi o som de um fado distante, uma voz feminina arrastando as sílabas como se carregasse o peso de séculos. Sentei-me na beira da cama e tirei o colar do bolso. Os diamantes brilharam frios sob a luz amarela do abajur. Não eram grandes, mas eram reais. E pela primeira vez, perguntei-me quem os havia dado a Carlos. Não importava. Atirei o colar na mesa de cabeceira e fui tomar um banho demorado, deixando a água levar embora o cheiro de aeroporto, de desinfetante, de tudo aquilo que havia ficado para trás. Quando saí, a cidade já ardia sob o sol da tarde. Desci as ladeiras sem rumo, deixando que os pés me guiassem. Parei em uma praça onde velhos jogavam dominó sob uma árvore, e uma criança corria atrás de uma bola. Comprei um pastel de nata e um café em um quiosque, e me sentei em um banco para observar. Ninguém me conhecia ali. Ninguém sabia meu nome. À noite, entrei em um bar onde o cheiro de vinho e tabaco se misturava ao som de uma guitarra. Um homem na mesa ao lado me ofereceu uma taça de vinho verde. Aceitei sem pensar. Ele falava pouco, mas tinha olhos claros, da cor do mar em dias de tempestade. Chamava-se Rui. Não perguntou de onde eu vinha, nem por que estava sozinha. Isso me bastou. Ficamos ali até tarde, bebendo e ouvindo música, até que o bar esvaziou e só sobraram nós, o dono e um gato malhado que dormia sobre o balcão. Rui me acompanhou até o hotel, caminhando devagar, como se soubesse que eu ainda não estava pronta para a pressa. Na porta hesitou, depois tocou meu braço com os dedos. Se quiser ver o mar amanhã, eu conheço um lugar, disse. Não respondi. Mas quando ele se afastou, não fechei a porta. Dormi profundamente pela primeira vez em meses, sem sonhos, sem a sensação de afundar. Quando acordei, o colar ainda estava na mesa de cabeceira, mas já não me incomodava. Vestia-me quando bateu a porta. Era Rui, com 2 pães quentes e um bule de chá. O mar está calmo hoje, anunciou como se fosse uma notícia importante. E pela primeira vez em muito tempo, acreditei que poderia ser. A luz da manhã entrava em fios dourados pela janela entreaberta, desenhando listras sobre o chão de madeira. Rui colocou a bandeja na mesa baixa, serviu o chá com gestos precisos, como se aquele ritual já fizesse parte de uma rotina antiga. Os pães exalavam um cheiro de fermento e mel, e eu os parti com os dedos, sentindo a casca crocante ceder. Tem manteiga, disse ele, tirando o embrulho de papel do bolso. Não perguntei como sabia que eu gostava. Talvez fosse daquelas coisas que se adivinham quando se está acostumado a observar o silêncio alheio. Saímos sem pressa, descendo a rua de paralelepípedos que ainda guardava o orvalho da noite. A cidade acordava devagar, com o cheiro de pão fresco e o ruído surdo das portas de madeira sendo abertas. Rui caminhava um passo à frente, as mãos nos bolsos da jaqueta desgastada, como se quisesse me dar espaço para mudar de ideia a qualquer momento. O lugar que ele escolheu não era uma praia, mas um mirante escondido atrás de um antigo farol desativado. O mar se estendia lá embaixo, uma superfície de vidro partida apenas pelas ondas que quebravam suaves na costa. O vento trazia sal e algo mais, um cheiro verde de algas e terra úmida. Vem aqui, chamou, apontando para uma saliência de pedra onde era possível sentar sem ser visto da trilha. Obedeci. A pedra estava fria debaixo de mim, mas o sol já aquecia as costas. Rui tirou um maço de cigarros do bolso, ofereceu um, e quando recusei com um gesto, acendeu o seu sem pressa, soprando a fumaça para o lado. Você não é daqui, afirmou mais do que perguntou. Não. Também não parece que está só de passagem. Olhei para as mãos, para as unhas ainda marcadas pela terra de algum lugar que já não me pertencia. O colar pesava no bolso da jaqueta, mas não o toquei. Às vezes a gente para sem querer, murmurei. Ele assentiu, como se entendesse mais do que eu havia dito. O mar fazia um som constante, um murmúrio que preenchia o silêncio sem exigir respostas. Eu moro naquela casa ali, apontou para um sobrado de madeira pintada de azul, quase escondido entre os pinheiros. Se precisar de algo, é só subir a colina. Não prometi nada, mas quando ele se levantou para ir embora, não desviei o olhar. Ficamos assim por um instante, 2 estranhos que de repente sabiam demais um do outro sem ter trocado quase palavras. À tarde, voltei sozinha ao mirante. O mar continuava calmo, mas agora havia gaivotas girando no céu, seus gritos agudos cortando o ar. Sentei no mesmo lugar, tirei o colar do bolso e o segurei entre os dedos. Não doía mais olhá-lo. Talvez porque pela primeira vez não estivesse tentando decidir nada. Quando o sol começou a baixar, desci a trilha devagar. Não fui direto para o hotel. Em vez disso, subi a colina até a Casa Azul. A porta da frente estava entreaberta, e por um momento hesitei. Então empurrei-a apenas o suficiente para ver o interior.
Um cômodo amplo com janelas grandes, uma mesa coberta de papéis e lápis, pratos sujos na pia. Rui estava de costas, mexendo em algo no fogão. Virou-se quando ouviu meus passos, sem surpresa. O chá está quase pronto, disse. E dessa vez não recusei. O chá e as palavras que ficaram. O cheiro de ervas frescas e gengibre encheu a cozinha pequena, misturado ao sal que vinha do mar através das janelas abertas. Rui serviu o chá em 2 canecas de cerâmica azul, uma delas lascada na borda. Não perguntou por que eu tinha voltado, nem mencionou o colar que ainda apertava entre meus dedos. Em vez disso, apontou para a mesa coberta de esboços, linhas de horizontes, ondas quebrando em rochas, e em um canto, o contorno de um rosto que reconheci como meu, traçado a lápis com pressa. Desenhei você ontem, disse, como se fosse uma coisa sem importância. Quando você estava no mirante. Por quê? Ele encolheu os ombros, soprando o vapor que subia da caneca. Porque você parecia alguém que estava prestes a pular. Não era uma acusação, nem uma pergunta. Era só uma observação, tão simples quanto dizer que o céu estava nublado. E de alguma forma isso me fez sorrir, um sorriso pequeno, torto, que doía um pouco nos cantos. Eu não ia pular, falei, finalmente soltando o colar sobre a mesa. Ele caiu com um tinido surdo, a corrente se enroscando em um dos esboços. Só estava pensando em como é estranho carregar coisas que não nos servem mais. Rui não tocou no colar. Em vez disso, deslizou um dos papéis na minha direção, um desenho de mãos entrelaçadas, tão detalhado que dava para ver as veias sob a pele. Às vezes a gente acha que precisa largar tudo de uma vez, disse. Mas não é bem assim. A gente vai soltar aos poucos. Como folhas no outono. Você parece ter uma metáfora para tudo. É o que acontece quando você passa muito tempo sozinho. Ficamos em silêncio por um tempo, ouvindo o barulho das gaivotas lá fora e o chiado fraco da chaleira no fogão. Eu tracei com o dedo o contorno do desenho das mãos, imaginando como seria segurar a dele. Mas não o fiz. Ainda não. Você vai embora amanhã. Ele disse não como uma pergunta, mas como algo que já sabia. Assenti. Tenho um voo de manhã. Então hoje é hoje. E foi. Não houve promessas, nem juramentos, nem sequer um plano. Apenas a certeza de que naquela noite não estaríamos sozinhos. Rui me levou para a varanda dos fundos, onde uma rede desfiada balançava entre 2 postes de madeira. Sentamos lado a lado, compartilhando a mesma caneca de chá, observando as últimas luzes do sol se afogarem no mar. Ele me contou sobre a casa, como a tinha comprado com o dinheiro de um quadro vendido por acaso, como as paredes ainda guardavam o cheiro de tinta fresca nos dias úmidos, como às vezes acordava de madrugada só para ouvir o som das ondas. Eu falei sobre a cidade, sobre o trabalho que não me fazia feliz, sobre o colar que tinha sido um presente de despedida, dado por alguém que já não me conhecia direito. Às vezes a gente confunde amor com o medo de ficar sozinho, disse Rui, quando a noite já tinha caído de vez. E outras vezes a gente confunde solidão com paz, completei. Ele riu baixo, um som quente que parece encher os espaços vazios dentro de mim. Você é mais sábia do que parece. Não. Só estou cansada de mentir para mim mesma. A rede rangeu quando ele se virou para me olhar. Havia uma pergunta nos olhos dele, mas ele não a fez. Em vez disso, esticou a mão e afagou meu rosto com os nós dos dedos, como se estivesse traçando um esboço no ar. Eu fechei os olhos e deixei que o toque me ancorasse ali, naquele momento, naquela verdade simples. Algumas coisas não precisavam de nome para serem reais. Quando a lua estava alta, fui embora. Não houve beijos de despedida nem abraços demorados. Apenas um aperto de mão firme, quente, e a promessa não dita de que se um dia eu voltasse, a porta estaria aberta. No dia seguinte, no aeroporto, tirei o colar do bolso pela última vez. Não o joguei fora. Em vez disso, o deixei sobre um banco vazio, onde alguém poderia encontrá-lo e, quem sabe, dar a ele um novo significado. Depois embarquei no avião com a sensação de que, pela primeira vez em muito tempo, estava levando apenas o que era meu. E quando a cidade apareceu lá embaixo, cinza e barulhenta, não senti o peso de antes. Porque agora eu sabia que existiam outros lugares, casas azuis à beira-mar, varandas com redes desfiadas, mãos que sabiam segurar sem apertar demais. E que às vezes a gente não precisa escolher entre ficar ou ir, basta viver o que vem, o voo e o retorno. O avião decolou com um estremecimento surdo, e pela janela vi a cidade encolher até se tornar um borrão de luzes contra o crepúsculo. Não olhei para trás quando as nuvens a engoliram. Em vez disso, fechei os olhos e respirei fundo, como se estivesse solando pela primeira vez depois de anos debaixo d'água. No assento ao lado, uma mulher de cabelos grises folheava um livro de capas desgastadas.
Ela notou meu olhar e sorriu discreta, antes de voltar às páginas. Não trocamos palavras, mas naquele gesto havia algo familiar, como se ambos soubéssemos o que era carregar uma vida inteira em uma mala de cabina e ainda assim sentir as mãos leves. A chegada. O aeroporto de destino era menor, mais quente. O ar cheirava a sal e terra úmida e quando pisquei sob o sol forte, foi como se meu corpo lembrasse de algo que minha mente havia esquecido. Peguei um ônibus até a rodoviária, onde um homem com um boné desbotado me indicou o caminho para a praia com um aceno de cabeça. São 20 minutos a pé, moço. Se cansar, tem uma pensão boa no meio do caminho. Dona Marisa faz um peixe frito que parece abençoado. Andei devagar, arrastando a mala pelas ruas de paralelepípedos irregulares. As casas eram baixas, coloridas, com portas sempre entreabertas e o som de rádios antigas vindo das janelas. Crianças brincavam na calçada, e um cachorro amarelo me seguiu por alguns metros antes de perder o interesse. Na pensão, Dona Marisa me recebeu com um copo de água de cocô gelada e um quarto simples, com uma rede pendurada entre duas vigas de madeira. Aqui a gente não tranca a porta à noite, ela disse, enxugando as mãos no avental. Mas se quiser, pode trancar. O importante é dormir. Os dias que seguiram. Pela manhã, o mar estava lá, imenso e indiferente, como se tivesse esperado por mim sem pressa. Tirei os sapatos e deixei a água lamber meus pés, fria no início, depois morna, como se o oceano também soubesse a temperatura certa para não queimar. Nos dias seguintes, não fiz planos. Ajudei Dona Marisa a descascar mandiocas para o almoço, li o livro que a mulher do avião havia deixado no bolso do assento, um romance sobre viagens e perdas, com anotações a lápis nas margens, e à noite sentava na varanda da pensão, ouvindo as histórias dos outros hóspedes, um pescador aposentado que falava de tempestades, uma moça que viajava sozinha para provar que podia, um casal de idosos que voltava todo ano ao mesmo lugar, como se fosse um ritual. Uma tarde, enquanto caminhei pela praia, encontrei uma concha perfeita, branca e lisa como porcelana. Guardei no bolso sem pensar, mas quando cheguei ao quarto, percebi que não queria levá-la. Deixei-a sobre a cômoda, ao lado de um vaso de flores secas. Talvez a próxima pessoa que passasse por ali precisasse mais daquele símbolo do que eu. A carta que não escrevi. Às vezes à noite pensava em ligar para alguém, para ela talvez, ou para o amigo que havia me emprestado dinheiro sem perguntar para quê. Mas nunca o fiz. Em vez disso, escrevia cartas na cabeça, enquanto observava as estrelas sobre o mar. Estou bem. Não estou com pressa. O peixe aqui é bom. Uma vez sonhei com a casa azul. No sonho, a porta estava aberta e dentro havia uma mesa posta com 2 pratos, mas ninguém à vista. Acordei com um gosto de sal na boca e a certeza de que alguns lugares não precisam de despedidas para continuar existindo. O encontro inesperado. No 3º mês, enquanto tomava café na padaria da esquina, vi um rosto conhecido. Era ele, o homem do colar. Estava mais magro, a barba por fazer, e carregava uma mochila surrada nas costas. Nossos olhares se cruzaram, e por um segundo fiquei tenso, pronto para me levantar ou fingir que não o havia reconhecido. Mas ele apenas sorriu cansado e se aproximou. Pensei que fosse você, disse, sentando-se à mesa sem pedir permissão. Vi seu nome no livro de registros da pensão. Não perguntamos um ao outro o que fazíamos ali. Em vez disso, falamos do tempo, da maré, do peixe que Dona Marisa havia servido no jantar da véspera. Ele me contou que havia voltado à cidade, arrumado as coisas pendentes, e depois pegado a primeira estrada que o levou para longe. Às vezes a gente acha que está fugindo, mas na verdade está só indo para casa, disse, mexendo o açúcar no café sem realmente adoçá-lo. Antes de se despedir, ele tirou algo do bolso, aquele mesmo colar, agora com o cordão remendado. Encontrei isso no aeroporto, no dia em que você foi embora. Guardei um tempo, mas acho que não é meu. Colocou-o sobre a mesa entre nós dois como uma oferta ou uma trégua. Eu peguei, senti o peso familiar na palma da mão. Depois o devolvi. Fica com você. Talvez um dia alguém precise. Ele assentiu, guardou o colar no bolso e se foi, sem abraços, sem promessas. Só com a certeza de que às vezes as coisas que perdemos voltam de outra forma. O fim ou o começo. Naquela noite, enquanto o vento balançava a rede na varanda, percebi que não sentia mais a necessidade de escolher. A cidade cinzenta ainda existia, com suas ruas apertadas e seu barulho constante, assim como a casa azul à beira-mar, com suas janelas sempre abertas para o vento. Mas nenhuma das duas era um peso agora. Eram apenas lugares que eu havia habitado, assim como habitar a solidão, o amor, a dúvida. Pela manhã arrumei a mala novamente. Não para ir embora, mas para guardar as coisas que não precisava mais carregar.
Deixei o quarto limpo, a cama feita e na cômoda ao lado da concha coloquei uma nota, para quem precisar de um lugar para descansar. Dona Marisa me abraçou na porta, cheirando a alho e coentro. Volte quando quiser, disse, como se soubesse que eu voltaria, não por necessidade, mas por escolha. Caminhei até a praia uma última vez. O mar estava calmo, quase dormindo. Tirei os sapatos, deixei a água levar minhas pegadas. Não olhei para trás. Porque algumas coisas não precisam de despedidas. Basta viver o que vem.